Ô, aí. De fora é minha, hein? Olá para você que está conferindo o podcast De Fora é Minha. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Curta a nossa página, deixe o seu comentário. E hoje estamos aqui para gravar mais um programa. Hoje vamos falar de violência no futebol, as violências nas torcidas, do futebol no mundo do esporte. Eu sou Rafael Miguel, vou conduzir aqui o nosso bate-papo. Hoje aqui comigo Vitor Dias, Rivelli Nunes e Thiago Costa. Pessoal, valeu mais uma vez. Aí vamos fazer mais um bom programa, mais um De Fora é Minha. E a gente pode começar, eu não sei se dá pra falar, Thiago, da origem da violência entre torcidas. Dá pra falar mais ou menos como que começou aqui no Brasil? Quando que começou a ter esse problema maior aí com as torcidas organizadas? Olha, ela tem uma publicação muito interessante para quem quiser aprofundar no tema do Maurício Murat, que é um especialista nessa área de violência e futebol. Pelo que a gente tem de contexto, a violência entre as torcidas ela começa muito a partir dos anos 70. Então você tem uma ampliação também do fluxo de torcedores no estádio e o crescimento também de outros grupos sociais que vão começar a usar o futebol. Então essa ausência do poder público, essa ausência do governo dentro do campo de futebol e no trajeto acaba causando muito desses problemas que, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas do meu ponto de vista no caso, especificamente no caso brasileiro, e até em casos os ingleses e tal, o grande problema está no trajeto ao estádio, não no estádio em si, né? O estádio acaba virando uma bolha de segurança, com casos muito isolados, como foi o caso, por exemplo, aquele caso, o histórico caso em Heysel, né, na final da Liga dos Campeões em 85, na Bélgica. Hillsborough, né? E Hillsborough foi outra situação, porque houve uma superlotação do estádio causada pela falta de planejamento da polícia, que tentaram jogar no hooliganismo. Mas um livro também que ajuda a contar isso também é o Entre Vândalos, que agora me falha o nome, que baseou o filme Hooligans também, e o livro do Nick Horby, o Febre de Bola, quando ele fala sobre o hooliganismo também. E aí ele fala exatamente dos anos 70 como que os estádios estavam velhos, atrasados. E aí, para passar deixa, eu acho que uma coisa nossa, é bem naquela situação. Você vai para um jogo de futebol, você é recebido com aquela hostilidade toda, aquela ideia da cavalaria te levando para o estádio, você vai ficando pilhado. E aí, até o relatório Taylor, que foi muito difundido na Inglaterra nos anos 90, ele chega a essa conclusão, que o torcedor, enquanto ele for tratado igual bicho, ele vai comportar igual bicho. Então, eu acho que os aspectos sociológicos, antropológicos da violência no futebol, eu acho que são bem profundos. E aí, velho, você concorda com isso? Acha que não é só parte da torcida, né? Também desse tratamento que o torcedor recebe no trajeto, dentro do estádio? Eu concordo. Eu acho até que o relatório Taylor, ele mostra muito isso, que não é um só fator que causa violência na torcida. É o torcedor ser maltratado, ele já chegar no estádio totalmente estressado. Então esse relatório ele mostra muito que realmente um fator isolado ele não causa violência. É uma conjuntura de fatores, e trazendo aqui para o Brasil um pouco, a gente pode até perceber e concluir mesmo que o Brasil é um país que está muito violento, né? A impunidade está aí e, na minha opinião, a impunidade no país é a principal causa da violência. Sim. Os meninos do GFUT, né, o grupo sobre torcidas da UFMG, eles falam, né, que é um reflexo da sociedade, né? A violência não está no futebol, né? Está na sociedade, trazendo aqui para o Brasil, na sociedade brasileira, e isso acaba se refletindo também nas torcidas. E acaba caindo a culpa, Vitor, muitas vezes na torcida organizada, né? Não é assim também, não é só a torcida organizada, né? Não é só torcida organizada, como torcida organizada não é só isso, como muita gente gosta de pintar, sabe? Só que a questão é que a torcida organizada, todas elas são muito permissivas e não conseguem controlar os seus membros. Você vai ter algumas pessoas dentro da torcida organizada que são partidários de brigas, essas coisas e tudo mais, mas não vai ser todo mundo, sabe? Naturalmente todo mundo ali vai odiar o rival, e alguns vão levar isso
pro ponto de partir para os finalmente, né? Especificamente sobre organizadas, a gente tem também um caso próximo aqui da Argentina, onde as organizadas chegaram a níveis muito piores do que aqui no Brasil. Hoje você tem disputas de poder que são muito similares às do tráfico de drogas. Você tem assassinatos, às vezes até dentro de família, a casos de times menores, onde brigas de irmãos levaram um irmão a querer matar o outro pro ponto de poder na torcida organizada. E sobre isso tem um livro interessante, que é o livro sobre a organizada do Boca, né? Que lá eles chamam de Barra Bravas, o livro de La Doce e Explosiva História da Torcida Organizada Mais Temida do Mundo. É de um jornalista argentino que conseguiu ter a cara e a coragem de investigar a torcida e publicar esse livro. Sim. Velho? Eu acho que no Brasil tem uma coisa, eu vou até colocar um dedo na ferida de muita gente que não gosta, mas a imprensa, ela, quando acontece qualquer tipo de vandalismo, qualquer tipo de violência no estádio, a primeira coisa que a gente vê alguns jornalistas falar é que isso não é torcedor, isso é marginal. Eu acho uma visão muito simplista de tratar o assunto assim, por quê? Primeiro, eles são torcedores, eles são marginais, mas eles são torcedores sim. Muitas vezes torcem, em alguns momentos torcem mais até para a própria torcida organizada do que para o próprio clube, mas você tratá-los como não são torcedores, são marginais, é uma forma de você tapar o sol com a peneira, sabe? Joga isso para um lugar comum, que são marginais, não fazem parte de torcida, mas eles fazem. Eu acho que o problema é muito maior, eu acho que tem que combater a violência, é a questão da impunidade. Por que o futebol é um mundo paralelo? Se eu chegar pra você, Rafael, te tacar uma pedra na sua cabeça na rua, eu vou preso. Se é no estádio, não. Eu vou ser proibido de entrar no estádio, eu vou ser julgado dentro do estádio, mas no outro dia eu tô na rua. No máximo você vai ficar ali detido até o fim do jogo, mas amanhã já tá liberado. E ninguém cumpre essa pena, né? Já teve matéria sobre isso, a própria Rede Globo fez uma matéria no ano passado sensacional, colocando o dedo na ferida mesmo, deixando de ter uma visão sensacionalista da coisa, que não é só criar leis, não é somente proibir o torcedor de ir pro estádio quando é um time rival que vai jogar. A coisa é muito mais séria, é muito mais amplo do que isso. A gente vai limitar a torcida a 10% e beleza, ou então vai ser clássico de torcida única e não vai ter mais mortes. Todo mundo sabe, o Thiago iniciou falando exatamente isso. O estádio de futebol é totalmente seguro hoje. Todo mundo sabe que a briga de torcida não acontece próximo ao estádio. Acontece nas estações de metrô, como aqui em Belo Horizonte já morreram torcedores em estação de metrô. Acontece são nas praças, acontece muito também. São nas cidades que formam a região metropolitana, os bairros mais afastados, porque esses torcedores, por terem medo de ir ao estádio e saber que vai encontrar com um grupo rival, eles se formam para ir junto, e aí que acontece a confusão. Já aconteceu muitas vezes de até as brigas já serem combinadas, né? Marcaram pelas redes sociais, já ali alguns pontos de encontro, que talvez se a polícia tivesse ali um pouco mais de cuidado com isso, já saberia, né? Já dá para saber, né, Thiago, onde que vão acontecer esses problemas. Sim, eu acho que vai dentro do que o Rivelli e o Vitor tinham mencionado, e que você está levantando a questão, que é a seguinte: os grupos eles são muito segregados, então você tem essa segregação dos grupos a partir dos anos 60 e com formação de grupos urbanos. E aí é um caso típico do futebol num país como no Brasil, na América do Sul, na Europa, né? Você vai ter o hooliganismo na Rússia, o hooliganismo na Inglaterra, na Alemanha, você vai ter na Espanha, na Itália, você tem torcidas que são... e você tem essas divisões dentro dos centros urbanos, dentro de periferias. E o futebol, como ele serve como uma metáfora para a gente pensar a sociedade também em algumas facetas dela, eu acredito que essa metáfora bélica do futebol, do matar ou morrer, ela se transforma dentro dessa sedução pela violência. Então, esses grupos rivais se encontram para isso. E você ainda vai ter em outras sessões grupos que carregam outras questões de etnias, questões religiosas, questões culturais, que vão se levar ali, não no caso local aqui, o caso local, né, de Atlético Cruzeiro é mais
seria essa questão mais clubística e essa Fanatismo, rivalidade que acelerar desse o clássico dos clássicos. Então sim, tem esse caráter, tem esse problema sério hoje, que como o Rivelli falou, o estádio acabou virando uma bolha de segurança, então a briga que acontecendo ao redor do estádio não acontece mais. O jogo é 4 horas da tarde, a briga acontece 10 horas da manhã lá na estação do metrô, na região metropolitana. Serve aqui em São Paulo, no jogo Corinthians e Palmeiras, no ano passado, houve um tiroteio na estação do metrô, um idoso que não tinha nada a ver com o assunto tomou um tiro e morreu. Então, entra isso que o Vitor está falando, e o estudo do Maurício Murar coloca isso. Numa torcida organizada, 3% dos caras é que são os bandidos. Só que o que acontece? Esses caras se infiltram lá dentro para poder vender droga, para poder fazer um monte de subversões, se escondem lá dentro, e os dirigentes da torcida ficam refém desses caras também. Não estou falando que os caras são santos, eles não são santos, mas esse estímulo da violência também tem muito com essa coisa, sedução infanto-juvenil da autoafirmação. Mas tem esse problema também social. Tem um problema social que o Estado é completamente ausente e o cara vai se encontrar dentro de um grupo. E dentro daquele grupo ele tem um pertencimento. Agora, o pertencimento tribal dele é na base da porrada. Sim. O cara que ele quer brigar, ele já vai pensando nisso, né? Muitas vezes. Não adianta. Se ele tá preocupado com se ele não brigar no estádio, ele vai brigar em outro lugar. Muitas vezes também. Às vezes não é relacionado ao futebol, né, Rivelli? Muitas vezes ele nem vai pro estádio, né? Sim. Ele se encontra com a turma. Eu percebo muito isso, que as pessoas, elas se tornam mais valentes em grupo. Um torcedor que veste a camisa da Gaviões, da Máfia Azul, da Galocura, ele se acha que é o super-homem, tá na Liga da Justiça, e que vão pra brigar e acham que nada vai acontecer com eles. E falando um pouco de torcida organizada, a gente sabe que as torcidas organizadas surgiram com uma ideia completamente diferente dessa de violência. Exatamente. A torcida do Flamengo, não sei se a Charanga Rubro-Negra, a Gaviões da Fiel, que surgiu como uma força política muito importante, e que foi muito importante também na época da democracia corintiana. E são alguns membros dessas organizações que tornam a violência algo tão latente assim no futebol. Ô Vitor, e aí a gente vê mais recentemente essa questão de apenas torcida única nos clássicos, proibir bebida alcoólica dentro do estádio, e já está mais provado que isso não está adiantando de nada, né? Porque os problemas, como a gente já falou aqui antes, continuam fora do estádio, né? Exatamente, os problemas não só estão fora do estádio, como estão longe do estádio, o que é pior. Hoje você já teve uma flexibilização, primeiro por causa da Copa do Mundo, que estava acima da lei aqui no Brasil, né? Onde se venderam bebidas alcoólicas durante os jogos por conta de questões de patrocínio, né? E já começou a ter uma certa flexibilização. Você já tem, por exemplo, no Mineirão a venda até o intervalo, depois do intervalo não pode vender mais, já cederam um pouquinho nesse aspecto, que eu acho bom. Reconheceram que o problema não é bem esse, né? E estão cedendo nesse aspecto. Falar um pouquinho, o Vitor tocou nesse assunto de venda de bebida, e até essa lei que não se pode vender nas cadeiras, eu acho que eles vão colocando algumas amarras na lei para justificar a violência, mas essa lei específica da venda de bebida, você sabe que é uma lei que foi feita para o Mineirão, porque a lei ela é muito clara falando que não se pode vender bebidas na área das cadeiras. Mas quais estádios em Minas tem cadeiras? São pouquíssimos. Então, assim, são algumas leis que são criadas falando que é para conter a violência, e não é bem assim. O Vitor falou de Copa do Mundo, a gente lembra que na Savassi teve um dia que, por mais que tivesse acontecendo festa dos povos aqui em Belo Horizonte, a Savassi virou uma praça de guerra. A noite das garrafadas. Né? A noite das garrafadas. E isso tem a ver com futebol? Não, eu acho que tem muito mais a ver com a aglomeração de pessoas. Porque eu não me lembro, acho que foi a torcida da Argentina, foram os argentinos que arrumaram briga com os brasileiros, que não aceitaram provocação, não sei quem começou, mas estava todo mundo errado. Mas não é futebol isso é aglomeração de pessoas. É a mesma coisa nesse hooliganismo que a gente viu no início da Eurocopa, alguns dias, né? Cenas assim de pânico em Marselha principalmente, mas a gente teve também outras cidades, principalmente em Marselha, porque teve confrontos de russos e ingleses, né?
Mas assim, em Marsella também teve em outros lugares teve briga. E você então, tem uma sedução, um estilo de vida do hooliganismo que hoje também está um pouco difundido via rede social. Se você for no Facebook ou no YouTube e procurar vídeos de briga, os caras têm canais no YouTube onde eles mostram os caras se encontrando simplesmente para trocar supapo. Não tá rolando jogo, tá rolando nada. Os caras vão lá para trocar supapo. Então você tem um estudo social, psicológico, o negócio todo. E aí tem aproveitador, que pra mim é aproveitador, que encaixa esse negócio, por exemplo, da bebida. Eu não bebo, mas assim, o cara que tá indo lá pra beber, o cara tá na dele. Sabe? O cara que tá indo pra trocar porrada lá com o outro, lá pra essas brigas de gangue, a última coisa que ele vai fazer no momento dele lá é ir lá tomar cerveja. Não é o beberrão, mas consegue se vender a ideia do beberrão para um contexto muito amplo. E eu posso estar muito enganado, mas eu já vi falas da Polícia Militar aqui no caso de Minas Gerais que para ela é muito mais fácil ela garantir a segurança das duas torcidas no mesmo espaço durante um jogo, no caso falando de um estádio de maiores proporções, do que garantir 90% para um e 10% para outro. Esses 10% é que vão dar muito mais trabalho. É como se fosse aquela torcida visitante que vem de fora do estado e dá muito trabalho para a polícia tomar conta. Geralmente só pode sair depois do estádio 2 horas depois que acabou a partida. Hoje- Fica preso no estádio. E a festa é aquelas duas torcidas do campo. Pô, aquilo era muito legal. Pois é, era legal, só que pra mim, hoje essa cultura do clássico com 90-10 de proporção vai muito mais de uma questão econômica e esportiva do que propriamente de combate à violência. Justamente por isso que você disse que para a polícia é até mais fácil você controlar um público que é metade do que 90 contra 10, sabe? Então isso pelo menos na minha visão não está na conta da violência, mas sim da questão de aproveitar esportivamente o máximo possível o mando de campo, até em clássicos, contradizendo tradições históricas nesse sentido. Agora, o que você tem de relação à violência é que dentro dessa dificuldade que os clubes criaram, cada um querer ter a maioria da torcida no clássico, como fica muito difícil para a polícia, ela passa a pressionar pela torcida única. E que para ela então seria muito mais fácil, porque não tem torcida visitante, simplesmente. Essa questão do 90-10 realmente ela é muito mais do que só violência. Ela tem questão de sócios-torcedores, de privilegiar aquele sócio, né? Mas vende essa ideia da violência. E vende essa ideia que a gente está fazendo desculpa, isso mas por não é nada questão de disso. segurança, mas lógico que Não é não. nada disso. O Cruzeiro, vamos colocar o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem, sei lá, 70, 80 mil sócios. Como que ele vai fazer um clássico no Mineirão meio a meio com o torcedor do Atlético? Não vai, porque senão vai ficar sócio de fora. E por que o Cruzeiro privilegiaria o torcedor do Atlético a comprar ingresso para fazer a festa da torcida se ele pode privilegiar o sócio dele? Ninguém toca nesse assunto. Né? E a mesma coisa o Atlético de Independência. Mesma coisa se o Atlético mandasse um clássico com o Cruzeiro no Mineirão. Então, assim, eu acho que até os órgãos de imprensa não tocam muito nesse assunto dessa forma, justamente porque é muito mais fácil. É por causa da violência, é porque a polícia não deixa, é porque o Ministério Público entra em cima. Não, por que não julgar um pouquinho da responsabilidade disso nos clubes, que são os principais interessados? E você sabe qual que é o tiro pela culatra nessa situação? Você segrega mais ainda, porque aí você joga pro senso comum que não tá tendo clássico de torcida dividida, porque os caras não sabem se comportar dentro do campo, no dia de jogo. Olha, não saia com a camisa, não faça isso. E é uma grande pergunta que você se faz. E eu acho que deveria ser feita uma recomposição disso. O cara é seu adversário, não é seu inimigo. O Rafael tá aí, o Rivelli, o Vitor. Hoje a gente tá trabalhando. Um pode torcer pro Atlético, pro Cruzeiro, tá todo mundo junto. Chega domingo, no dia do clássico, a gente vira inimigo. Você tem irmão cruzeirense, você tem namorada cruzeirense, irmão atleticano. Então, assim, não é querer dar uma de poliana, vamos ser todos amigos e bonitinhos, mas é simplesmente parar pra pensar. O futebol é mais que um jogo? É. Mas ele não te dá o direito de ser aquilo que o Rivelli falou mais cedo, terra de ninguém. Se eu bater alguém na rua, eu vou ser processado por agressão. Agora, por que num jogo de futebol eu posso excomungar o cara, xingar ele, falar um monte de bobagem, né, e colocar isso? Isso é muito louco, né? Porque se você imagina uma situação, eu acho que vai chegar um dia que isso vai ser noticiado, que eu acredito que já aconteceu. Você arruma briga no seu bairro com o torcedor adversário no dia do clássico
compra briga, vai pra porrada, taca pedra do outro, no outro dia os outros dois encontram na padaria, no ponto de os dois ônibus. Aí só falta falar, cara, você desviou bem daquela pedra que eu joguei. Pois é, mas a sua voadora, meu amigo, foi sensacional. Então, assim, comentar sobre a briga. O futebol, ele não, realmente não pode ser essa Indo técnica. nessa dinâmica, a gente mais. Em outras situações a gente vai falar de filmes, mas aquele filme Hooligans, ele retrata exatamente isso. Os caras já se conhecem e já tem essa noção do tipo, olha, o cara bate forte de direita, toma cuidado e tal. Tem um fetiche, tem um prazer, um tesão pela briga. Aí só pra compor um pouco da bibliografia dessa questão, e tem uma indicação que eu acho muito legal, de um autor argentino, sociólogo argentino chamado Pablo Alabastas, que trabalha muito, que chama Que Sabe Los Que Es un Hincha, que é o estudo dos torcedores na Argentina. O Bernardo Buarque de Holanda, que tem um estudo muito bacana sobre hooliganismo no Brasil também. E você tem um dos percussores, que é o Luiz Henrique de Toledo, que também trabalha essa questão das torcidas organizadas. E o Flávio de Campos também, fora o clássico do Maurício Murat. O livro que eu tinha falado mais cedo, o autor chama Bill Bulthorpe, que é Entre Vândalos, que foi o livro traduzido aqui no Brasil, né, chamado Entre Vândalos, que inspirou o filme Hooligans, aquele lá com o Frodo. O Frodo parte pra briga. A gente focou até agora, principalmente aqui no Brasil, mas ficaram mais famosos os hooligans, né, lá na Inglaterra, até pelo filme também. É lá que talvez tenha começado essa cultura, né, dos hooligans. Sim, etimologicamente foi lá. O hooligans lá quer dizer justamente isso, vândalos. Na etimologia da palavra, na tradução, remete a um pouco do futebol antes do futebol moderno que a gente conhece hoje, lá para 1800 e tal. Tem essa remissão, mas temos hooligans bem mais bravos do que os ingleses na atual conjuntura, né, o Vitor? Lá na Grécia, Sim. O pessoal do Partizan também. E os ultras, né, na Itália. Sim. Ali no leste europeu a coisa realmente pega Ultrapassa, fogo. né? Ultrapassa os limites. Tem um livro que chama Como o Futebol Explica o Mundo, Boa. que em um dos capítulos ele trata um pouco da violência entre Celtic e Rangers, que mostra que a briga deles era muito mais do que simplesmente futebol. É uma esfera religiosa. Entrava uma esfera religiosa. religiosa, uma questão religiosa muito, muito forte nessa história, que mostra justamente isso que a gente tem falado, né? Que as brigas que acontecem aqui no Brasil, aqui até menos, mas em alguns lugares no mundo, que não são só futebol, que não é só o futebol que causa essa briga, tem muita coisa por trás. Isso revolta essa questão desse comportamento de tribos urbanas. Então os caras estão fechados em guetos, cara, não tem jeito. Você tá. Essa ausência do poder público, essa segregação que vem de cima para baixo, a mídia construindo contra os caras, então acaba sendo um estilo de vida que o cara vai trazer para ele. Tem gente que curte isso, o cara vai ter relacionamentos baseados nisso também, né, com essa coisa, e tem um jogo de poder. O cara bate. Um das casos mais trágicos aqui em Belo Horizonte foi na vez que brigaram com uma briga de torcedores numa luta de MMA, evento de MMA, na Savassi. Que era um dos presidentes da Galocura, né? Tá preso até hoje. Se eu não me engano. Contra uma torcida do Cruzeiro que tava indo pro Rio, né, pra assistir um jogo. Pararam lá pra rolar uma briguinha do lado de fora do... Então, essa obsessão que os caras têm em trocar porrada. E eu acho que chega o cúmulo quando os caras fazem uma emboscada, né, pra torcida visitante, né, fazem uma tocaia pra esperar o ônibus do outro clube, isso E esse negócio da torcida amiga também, de apoio, isso pra mim também é muito doido, cara. União sinistra, né, essas coisas. Uniões de torcidas, né? O que eu acho mais bizarro nisso tudo é que às vezes aparecem alguns paladins da justiça, né? Os um promotor que chega, eu vou fechar as torcidas organizadas, vamos interditar o estádio. Igual e depois vira o Fernando Capeça, construiu sua vida política na briga contra as torcidas organizadas. E depois vai participar de desvio de merenda, né? De dinheiro de merenda. Então, é tudo muito complexo e não dá para acreditar muito, não dá para acreditar muito em Salvador da Pátria. O cara que chega com uma ideia mirabolante que vai resolver querendo o cartaz dele e não resolve nada. Depois do Caçador de Marajá, se aparecer algum justiceiro, desconfie. Todos os justiceiros aí não você fica com o pé certo. atrás, que Robin Hood eu acho que é só na ficção mesmo, não adianta. Porque
Essa tragédia que o Rivelli citou, que o Vitor tá falando do Capes lá em São Paulo, aquela tragédia que teve no Pacaembu em 94. Em final de campeonato de júnior. Campeonato de júnior, cara. Sabe, São Paulo e Palmeiras. E é um negócio terrível. E olha que as torcidas mais rivalizam lá em São Paulo seria o Corinthians e o Palmeiras, não o São Paulo. E aí vai perseguir a torcida, segrega os caras se reinventam com outro nome. Você sabe o que eu acho que falta no Brasil? Eu acho que falta um pouquinho do poder público ser responsabilizado algumas vezes por algumas questões de violência. Na Inglaterra, agora há pouco tempo, aquela tragédia do jogo do Liverpool, de Hillsborough, agora que a polícia foi... Mas depois de uma falsificação de relatório promovida pelo governo Thatcher, né? Que tentou colocar na culpa dos beberrões, dos torcedores. Só que os caras foram fazer investigação, tem um documentário ótimo da ESPN sobre isso. E desvenda, e o negócio te dá um mal-estar. E ele te avisa no início do filme, do documentário, que ele vai te dar um mal-estar danado. E aí é isso, a trajetória da luta das famílias durante quase 30 anos para conseguir que a verdade seja colocada à tona. O relatório Taylor coloca isso, coloca que as pessoas foram vítimas de um erro estratégico da polícia e do governo local e colocar mais gente do que se deveria naquela parte que fica atrás do gol, que eles têm um nome lá que eu esqueço o nome que eles apelidam lá, no estádio do Sheffield Wednesday, e que foi decidida aquela semifinal da Copa da Inglaterra entre o Liverpool e o Nottingham Forest. E assim, terrível, porque é negligência do poder público e coloca a culpa na torcida. Morreu criança esmagada no negócio. Sim. E os caras no relato, Rivelli, falaram que as pessoas tinham que fazer teste de bafômetro numa criança de 10 anos que estava morta, esmagada. E passaram quase 30 anos, né, dessa tragédia, e o poder público agora foi responsabilizado. Isso na Inglaterra. Se você imagina a polícia militar chamando para ela, não, gente, aconteceu uma briga no tal lugar na cidade, e a gente realmente aconteceu. É o que o Rafael falou. Né? Aí vai ter uma investigação, que uma polícia vai fazer investigações de outra polícia, e esse poder público vai ser responsabilizado aqui no Brasil. Isso não vai acontecer nunca. Você vai chamar para ele aquela... Não, mas os caras marcaram uma confusão por rede social, morreu uma pessoa inocente no metrô, mas a gente, faltou a gente no serviço de inteligência pensar como é que a gente ia antever o problema. Não, que isso, pra quê? O problema tá lá dentro do estádio, foi com uma bolha de segurança. Os caras chegam lá 5 horas antes do jogo, fica todo mundo quietinho lá dentro. Um policial para cada 10 torcedor, mais ou menos. Sim. E aí o trajeto é um inferno. Realmente, eu que sou da região de Venda Nova, né, tem a estação que tem o ônibus direto, né, e eu lembro que quando eu era mais novo, né, às vezes ia pro Mineirão, pegava ônibus lá, o trajeto era muito difícil, porque era cara em cima do ônibus, do lado do ônibus, quebrando o ônibus, e assim, e você não via nenhum tipo de policiamento. Porque você já tem aquela questão dos cânticos de guerra, daquela euforia, daquela catarse que vem com o grupo. Então o cara se sente protegido dentro desse grupo. Mas dentro desse contexto todo você tem toda essa negligência, todo esse aparato e aquele negócio que o cara vai te tratando igual bicho, com um cavalo. Por exemplo, se você for para um show no Mineirão, você vai para um show lá do Iron Maiden, você vai entrar com sua namorada, com a sua esposa, com seu filho, numa boa. Aí no dia seguinte tem jogo. Aí no mesmo lugar vai ter um cavalo te enxotando, vai ter o policial com o cacetete, o cara no rádio falando, nossa, hoje é o dia, que não sei o que e tal. Então, às vezes tem aqueles carros que parecem um carro do Batman, que fica ali perto. O caveirão. Eu já fui pro Mineirão de ônibus muitas vezes também, e de ônibus levar pedrada que vem de fora. O pessoal do ônibus está lá, ninguém sabe de onde veio a pedra, e eu lembro que teve uma época aqui em Belo Horizonte que eles começaram a colocar um policial dentro de cada ônibus para conter a violência. Tá, você continha a violência de dentro para fora. Não deixar quebrar o ônibus. Mas e as pedras que voavam? Então, assim, são tão mirabolantes as atitudes que o poder público toma, estratégias, que você não consegue acreditar em nada. Eu não sei se o Vitor concorda comigo, ele que é especialista em futebol sul-americano, o Rivelli também. Essa cultura sul-americana também, desse negócio de... a torcida adversária, vem o argentino jogar aqui, a gente solta foguete, ameaça os caras, aí vai jogar lá na Argentina, os caras soltam foguete, faz arruaça. Essa cultura dessa violência, o cara vai bater o escanteio, vai a polícia com o escudo pro cara conseguir bater um escanteio. Tenha dó, cara. Eu acho que já deu.
Já deu. Sabe? Essa fetichização da violência, tanto a psicológica quanto a factual, ela é enorme, ela está presente em todas as camadas da sociedade, sabe? Pessoas assim, inteligentes, as ditas com estudo, né? Elas apoiam isso também. Elas vêm nessa. Aquela que o mundo nessa tá chato coisa, hoje, né? Nessa coisa da Libertadores, a cultuação dessa violência, dessa intimidação, desse clima de intimidação, sabe? Tem gente que ainda leva isso muito a sério. Vamos ser muito realistas para fechar o negócio assim. Que jogador profissional na atual conjuntura, que joga Libertadores, vai se intimidar com foguetório. O camarada gritando no alambrado. Pô, tem dó. O Atlético, há alguns meses, levou um jogo com o Racing pro Independência por causa da pressão da torcida. O time do Racing. O Racing é acostumado a jogar no estádio Independente, acostumado a jogar no La Bombonera, no Monumental, no estádio lá do All Boys. Vai ficar intimidado. Naqueles campinhos da Argentina, que são muito piores que os do Brasil. Depois os caras soltando foguetes perto do hotel do São Paulo e deu no que deu, né? O Atlético ganhou, né? Ganhou o jogo. Vou ser muito realista, muito na lógica do nosso grande poeta e profeta Dendê Prancha. Futebol é jogado, lambaria pescado. Não tem jeito, cara, é lá dentro. Esse negócio de ficar com essa conversa, é conversa pra isso aí não resolve mais nada. Bom, pessoal, nosso tempo aqui tá estourado, né? É um assunto que dá pra gente ficar aqui muito tempo falando. Mas você aí, muito obrigado, você que acompanhou aqui o nosso podcast, né? Falamos de vários livros, filmes, você que quiser se informar mais aí sobre o assunto, né? Também pode deixar o seu comentário, curta a nossa página e acompanhe aí a cada semana um novo episódio do podcast De Fora é Minha. Valeu, Thiago, valeu, Rivelli, valeu, Vitor, eu sou o Rafael Miguel, nós voltamos na semana que vem com um novo tema. Valeu! Aê! De Fora é Minha, hein?